Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. No áudio passado, na batalha, Davi derrotou os amonitas. E depois, no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi ficou no palácio. E de lá avistou uma mulher tomando banho. E depois disso fez tudo errado, adulterou, planejou a morte do inocente marido. E agora continuamos a leitura. No capítulo 11, no verso 22, o mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A batalha devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravemente e conquiste a cidade. Quando a esposa de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. E terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma das suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens numa certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. E ela era como a sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e matou, e preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com este homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas deve morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, o seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu os nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram.
E se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que eles estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles, está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou, jejuou, e agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu: Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora se ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela. Batseba engravidou, deu à luz a um filho a quem Davi chamou de Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã dizendo que o menino deveria se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Gedidias significa amado do Senhor. E pausamos aqui a nossa leitura em 2 Samuel, capítulo 12, verso 25. Amém?